Drusos no sul da Síria enfrentam ameaças e bombardeios em suas aldeias. A única terra que eles conheceram está se voltando contra eles. E eles fizeram um apelo desesperado, não à Organização das Nações Unidas, não aos seus vizinhos árabes, mas a Israel. E Israel responde: o momento é extremamente volátil. Há meses circulam rumores de um acordo de paz entre Israel e Síria. Agora, esse sonho está desaparecendo rapidamente, porque isso não se trata apenas de política. Pessoal, cidadãos israelenses estão exigindo que seu governo haja para proteger suas famílias do outro lado da fronteira, na Síria, que ainda é oficialmente um estado inimigo. Então, quem são os drusos e por que Israel está arriscando um confronto militar com a Síria para protegê-los? A Síria passou por mais de uma década de levante armado e uma repressão implacável. Centenas de milhares de pessoas perderam a vida, milhões foram deslocadas e, embora os combates mais intensos tenham diminuído nos últimos anos, o país ainda está em caos. A hostilidade continua a ferver, especialmente entre diferentes grupos religiosos e étnicos, que há muito tempo têm tensões latentes. E neste momento, um dos grupos pegos no meio disso é uma pequena minoria religiosa chamada drusos, que vive no sul da Síria. Recentemente, algumas tribos beduínas locais da região acusaram os drusos de atacarem suas comunidades. Agora, os beduínos estão pedindo vingança, e essas ameaças se transformaram em confrontos no local. Embora os militares sírios tenham tentado impor um cessar-fogo instável, muitos drusos não se sentem protegidos. Porque o novo exército da Síria está cheio dos próprios beduínos que buscam vingança. E é aí que Israel entra. Israel tomou medidas recentemente que surpreenderam muitos observadores. Israel posicionou tropas na região montanhosa da fronteira para oferecer apoio aos drusos sírios. Forças israelenses dispararam tiros de advertência contra ameaças aos drusos e atacaram ao vivo o Ministério da Defesa da Síria pela televisão. E em uma atitude ainda mais surpreendente, Israel abriu sua fronteira com a Síria, permitindo que drusos cruzassem para a Síria carregando armas para ajudar a defender suas famílias. Esse momento não surgiu do nada. Os drusos há gerações são pegos no fogo cruzado das rivalidades do Oriente Médio. Mas, para entender por que essa história é importante, porque Israel está intervindo agora, precisamos entender quem são os drusos. Segundo a tradição drusa, eles são um povo antigo com linhagem espiritual desde os tempos bíblicos. Eles creem ser descendentes de Jetro, sacerdote midianita e sogro de Moisés. O túmulo dele, na Baixa Galileia, é um dos lugares mais sagrados do mundo druso e destino de peregrinação para drusos e outros. De origem árabe, a religião da comunidade surgiu no século XI no Egito. Eles se originaram como um movimento dissidente do Islã. O líder deles ensinou ideias novas e radicais que enfureceram o establishment islâmico, incluindo uma nova compreensão da reencarnação. Essa crença central sugere que os drusos de hoje são todas as reencarnações de todas as gerações anteriores de drusos. Os ensinamentos logo foram chamados de heresia e seus seguidores obrigados à clandestinidade. Os drusos ainda buscam inspiração no Islã, mas não se veem como muçulmanos, nem são reconhecidos como tal pelos muçulmanos. No que os drusos acreditam é difícil responder, pois sua religião é secreta. Um segredo ajudou os drusos a manter sua identidade por quase 1000 anos, principalmente em épocas e lugares onde ser diferente era perigoso. O isolamento e a política pragmática os mantiveram seguros. Os drusos não aceitam convertidos, não se casam fora da comunidade, nunca buscaram independência e devem ser leais ao país onde vivem. A maioria dos drusos vive dispersa por fronteiras nacionais traçadas ao redor deles, principalmente na Síria, Jordânia, Israel e Líbano. Por gerações, os drusos escolheram viver em regiões montanhosas remotas, longe das grandes cidades e dos centros de poder. Era uma maneira de se proteger dos impérios, exércitos e revoluções que varreram o Oriente Médio por séculos. Sobreviver muitas vezes significou permanecer em silêncio e separado. Foi assim que eles chegaram a lugares como Suaida, no sul da Síria, e as colinas de Golã, planalto rochoso na fronteira entre Israel e Síria. As fronteiras políticas levaram comunidades drusas a desenvolver identidades e histórias distintas. Para os drusos em Israel é ainda mais complicado.
Os drusos israelenses não têm uma única história, porque a história dos drusos no Golã e na Galileia são distintas. No início dos anos 1900, os drusos do Golã eram orgulhosos nacionalistas sírios. A grande revolta síria contra os colonialistas franceses começou com uma rebelião drusa, e os drusos revolucionários ainda são vistos como heróis nacionais na Síria. Ao mesmo tempo em que os drusos sírios lutavam contra os franceses, os drusos da Galileia viviam situações bem diferentes na Palestina sob mandato britânico. Lembre-se, os drusos devem ser leais ao seu país. O mandato britânico não era um país e, nos anos 1930, já estava claro que os britânicos iam sair. Diante da hostilidade entre judeus e árabes e, sem querer, um Estado druso independente, os drusos da Galileia precisaram escolher um lado. E não foi uma escolha difícil. Como minoria religiosa, os drusos da Galileia eram vistos com desconfiança e hostilidade pelos vizinhos muçulmanos. Por isso, passaram a cooperar mais com as comunidades judaicas da região. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, os drusos da Galileia se aliaram ao Estado judeu. Eles se tornaram o único grupo árabe recrutado para as forças de defesa de Israel. Ao mesmo tempo, os drusos do Golã serviam no exército sírio que estava oficialmente em estado de combate armado com Israel. No Líbano, que também via Israel como inimigo, os drusos tiveram um papel importante na política local. O líder mais famoso dos drusos libaneses chefiava um dos principais partidos do país e chegou a se aliar a militantes palestinos que combatiam Israel. 3 comunidades drusas, de repente separadas por fronteiras internacionais e linhas de frente, leais a países envolvidos em combates armados uns contra os outros. Mas para os drusos sírios a história fica ainda mais complicada. Até 1967, os drusos das colinas de Golã eram sírios e tinham história comum com os drusos de Suaida. Mas em 1967 tudo mudou. Egito e Síria planejavam invadir Israel, mas foram surpreendidos por ataques preventivos israelenses. Em questão de dias, Israel triplicou de tamanho, incluindo a captura das colinas de Golã da Síria. Para os drusos das colinas de Golã, era como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Eles foram dormir na Síria e acordaram em Israel. E de repente, sua história de pragmatismo político foi posta à prova. Aceitar o domínio israelense, manter lealdade à Síria ou buscar proteção? Eles podiam ver como os drusos da Galileia foram recompensados por sua lealdade em Israel. Mas os drusos do Golã tinham motivo para serem cautelosos, porque Israel dizia que estava disposto a devolver o Golã para a Síria em troca de paz. Se isso ocorresse, drusos que ajudaram Israel poderiam sofrer graves consequências. Então, enquanto Israel apenas ocupava o Golã e os drusos lá continuavam sendo cidadãos sírios, para a grande maioria, a lealdade deles permanecia com a Síria. Incrivelmente, famílias separadas pela nova fronteira encontraram maneiras de se manter conectadas cruzando a fronteira às vezes e até gritando novidades da família umas para as outras através de megafones do outro lado da fronteira. Mas então, em 1981, tudo mudou novamente. Israel anexou as colinas de Golã e ofereceu cidadania aos drusos do Golã, mas mesmo assim os drusos do Golã tinham motivos para desconfiar dos israelenses. Porque naquele exato momento Israel estava no meio de um acordo de paz com o Egito, desmontando assentamentos no Sinai e devolvendo aquele território ao Egito. Fazia sentido pensar que o Golã poderia ser o próximo da lista de coisas a serem devolvidas. Drusos do Golã resistiram fortemente à anexação israelense. Houve protestos e uma greve de trabalhadores. 90% recusaram a cidadania israelense e aqueles que a aceitaram foram vistos como traidores. Enquanto isso ocorria nas colinas de Golã, na Galileia, os drusos, cidadãos israelenses, serviam com destaque nas forças de defesa de Israel. O Golã e a Galileia são separados por menos de 100 quilômetros, mas o abismo maior é ideológico. Com o tempo, as coisas mudaram. Em 2000, como parte de iniciativas de paz mais amplas, Israel voltou a abordar a ideia de devolver o Golã para a Síria. Uma campanha popular judaica explodiu na cena com o slogan Ha'am im HaGolan, que significa "A nação está com o Golã".
Nunca mais um líder israelense levantou a ideia de devolver o Golã para a Síria. Mas muitos dos drusos do Golã ainda consideram a Síria como seu lar. Em 2011, eles olharam além da fronteira e viram sua terra natal explodir em revolta armada e repressão brutal do governo. Os drusos do Golã só podiam assistir enquanto sua terra natal era destruída por dentro. Refugiados estavam fugindo da Síria enquanto o regime atacava seus próprios civis, e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria varria o país, tirando vidas e escravizando minorias não muçulmanas. Os drusos do Golã já não esperavam se reunir com a Síria. A vida em Israel era boa, enquanto a Síria estava um caos sangrento, e isso abriu caminho para que mais drusos do Golã participassem mais plenamente da vida israelense. E então Israel pareceu apunhalar os drusos pelas costas. Em 2018, a coalizão governante de Israel aprovou a Lei do Estado-nação, que consagrou a autodeterminação judaica como essencial para o caráter de Israel. O que não entrou na lei preocupou os drusos. A lei não faz nenhuma menção a direitos iguais para as minorias. Para os drusos da Galileia, que serviram fielmente nas forças armadas por décadas, essa omissão foi vista como traição. Para os drusos do Golã, foi mais um motivo de hesitação em sua lenta aproximação com o Estado judeu. As atitudes dos drusos do Golã em relação a Israel esfriaram até que um dia sombrio, em 2024, mudou tudo. Em meio ao confronto militar entre o Hamas e Israel, o Hezbollah, aliado do Hamas e do regime sírio, lançou um foguete do Líbano em direção à cidade drusa do Golã, Majd al-Shams. O foguete atingiu um campo de futebol lotado de crianças. 11 crianças morreram e dezenas ficaram feridas. As diferentes comunidades drusas em Israel, Líbano e Síria ficaram unidas em indignação. O governo libanês temia que os drusos libaneses se revoltassem. Os drusos de Golã exigiram uma resposta dura de Israel e Israel atendeu. As forças de defesa de Israel atacaram alvos do Hezbollah no sul do Líbano e eliminaram um de seus principais comandantes. Era mais do que apenas estratégia militar. Israel estava mostrando aos drusos de Golã que o Estado judeu os apoiava. Foi um momento decisivo. Os drusos de Golã finalmente perceberam que, aos olhos dos muçulmanos do Líbano e da Síria, eles eram o inimigo, o que fez do Estado judeu seu único aliado. Essas identidades e lealdades complexas tornam este momento na Síria tão complicado. Os drusos sírios contribuíram para a Síria moderna, da revolta de 1925 às alianças com o regime secular. Mas depois que o regime entrou em colapso, após uma década e meia de carnificina, os drusos ficaram novamente expostos. Com a queda do ditador de longa data, seus aliados viraram alvos. A abordagem pragmática que guiou os drusos tão bem por tanto tempo parecia ter saído pela culatra. Os beduínos muçulmanos, rivais locais dos drusos sírios, aliaram-se aos militantes islamistas que derrubaram o regime. Os beduínos integraram suas milícias ao novo exército sírio, mas os drusos, desconfiados dos islamistas, não aderiram. Isso significa que, quando houve conflito entre beduínos e drusos e o novo presidente sírio prometeu enviar tropas para restaurar a ordem, ele enviou justamente os beduínos que ameaçavam os drusos, islamistas que veem os drusos como uma tribo herética e hostil. Os drusos da Síria só tinham Israel como aliado. Com o agravamento do conflito entre beduínos sírios e drusos, mais drusos de ambos os lados da fronteira solicitavam intervenção de Israel. Nas semanas seguintes, forças israelenses intensificaram a proteção dos drusos sírios contra o governo sírio, permitindo até que drusos do Golã cruzassem a fronteira para ajudar seus parentes. A intervenção de Israel em prol dos drusos sírios não é uma decisão simples para nenhum dos dois lados. Se os drusos sírios esperavam resolver a situação com o novo governo, colaborar com sionistas contra as forças do governo é muito mal visto. Mas para Israel também há um custo inesperado em fornecer apoio militar aos drusos sírios. Israel e Síria estão em hostilidades armadas desde 1948. Mas o novo presidente da Síria, ansioso para esquecer mágoas do passado e reconstruir seu país, tem se aproximado de um acordo com os sionistas.
As expectativas eram altas, mas o ataque israelense aos sírios diminuiu o otimismo. Ao mesmo tempo, isso ajudou a gerar um clima positivo entre os drusos de Golã e o Estado de Israel. A comunidade ainda está longe de se juntar ao time sionista da mesma forma que os drusos da Galileia, mas continuam se aproximando.